Então, continuando o nosso estudo, né, que na segunda parte da videoaula, nós vimos anteriormente que a igreja que era escrita na Bíblia, ela não iniciou em Roma, ela não era considerada a igreja romana, né, e não tinha nada dessa hierarquia que nós encontramos atualmente, nem essa organização. Então, estamos vendo que não é a igreja primeiramente, né? Bom, sobre o que dissemos, você pode pesquisar sobre isso em todos os capítulos da sua Bíblia e verificar, né, o que afirmamos. Mas nós vamos estudar isso com mais profundidade. A igreja da Bíblia não é protestante, ou evangélica, como se queira chamar, né? Por quê? Porque as igrejas protestantes, se referindo, se você quer usar esse termo referente às igrejas históricas, né, as primeiras igrejas denominacionais, que seja, mas elas iniciaram por volta do século XV e XVI. A história confirma isso. E aí nós temos um intervalo de tempo enorme, né? Mais de 1400 anos depois do início da igreja original, que nós lemos na Bíblia. Então, a igreja não pode ter iniciado originalmente, né, com os apóstolos e depois ter começado de novo, e nem tampouco uma divisão nunca foi autorizada pelos apóstolos. Então, qualquer igreja, no sentido assim, que iniciou depois, não é a igreja que a Bíblia se refere. Também não é judaica, né? A igreja que encontramos na Bíblia também não é judaica. Por quê? Porque o judaísmo é exclusivista, né? Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que o judaísmo em si, ele é um corpo exclusivo, né? E para se tornar judeu, você tem que se submeter basicamente a leis do Antigo Testamento, né? Enquanto que a igreja, como dizemos aqui, ela é uma entidade universal e ininterrupta, que chama assim todos os povos da terra, né? Conforme Isaías capítulo 2, versículo 2 a 5. Agora vamos esclarecer um ponto aqui. A igreja nasceu no judaísmo, né? A igreja nasceu no judaísmo. Jesus era judeu, né? Mas a igreja, lembra que o judaísmo ele era restrito àquela questão territorial, né? Enquanto que a igreja ela passou a ser universal, né? Então a igreja ela é a continuação da, digamos assim, da nova Israel, né? A igreja é a complementação do estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. E todos os judeus, na verdade, eram para se tornar membros da igreja e cristãos e entender que aquilo era a complementação das promessas do Antigo Testamento para os judeus. Mas foi isso que eles não entenderam, né? Esse também é um assunto que nós vamos estudar com mais profundidade. Lembra que essa primeira lição nós vamos tocar em vários assuntos aqui que vão ser estudados com profundidade em todas as lições, né? Então, havia promessa para os judeus no Antigo Testamento de que Deus iria formar um corpo que iria chamar todos os povos da terra, né? E isso está em Isaías capítulo 2, versículo 2 a 5, né? Eu agora separei aqui todas as passagens, né? E temos aqui Isaías capítulo 2, versículo 2 a 5, que diz, veja, uma promessa, né, feita pelo profeta Isaías, do que viria a ser, né, a complementação do plano de Deus para todos os povos. Então diz, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, ou seja, no cume dos montes, será elevado acima dos outeiros, das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém. Veja aí o que está dizendo. Monte Sião, Jerusalém, onde o evangelho primeiramente foi pregado. Virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados, de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Isso é uma promessa que nos últimos tempos, né, o monte do Senhor estaria acima dos montes e todos os povos viriam, né, e seria de Sião e de Jerusalém. Lembre-se que em Atos capítulo 2 o evangelho foi pregado no Monte Sião, lá no templo,
em Jerusalém. Veio a palavra do Senhor, veio para todas as nações, né? Então isso aqui usa também uma linguagem figurativa de que não haveria mais guerra, mais conflito. Claro que a gente ainda vive em guerras e conflitos, mas aqui é um sentido espiritual do cumprimento da promessa de Deus para a igreja que nasceu no Monte Sião. Foi em Jerusalém que a mensagem foi pregada, né? Para que Deus formasse um reino que não mais estaria em guerra. A igreja não está em guerra, o reino de Deus não está em guerra. Existe guerra entre povos que não estão submetidos à lei de Deus, à igreja, né? Ao Novo Testamento, né? Mas no reino do Senhor, na igreja, não se vive mais em guerra, se vive em paz, né? Embora tenhamos nossos conflitos, claro, né? Mas no sentido de que a igreja do Senhor, né, é um corpo de comunhão, é um corpo para viver em unidade, né? Voltando para a nossa lição, a igreja não é o judaísmo atual. O judaísmo atual é baseado no Antigo Testamento, a igreja no Novo Testamento. Então, continuando, também não é espírita. Jamais não podem ser, porque a própria Bíblia condena o espiritismo. A Bíblia condena o contato com os mortos, né? Isso vai contra a palavra de Deus. Então, jamais a igreja pode ter relação com o espírito. Embora eles eles gostem de usar os evangelhos, né? Os evangelhos, o Mateus, Marcos, Lucas, eles gostam de usar algumas passagens da Bíblia e falar de Jesus, mas eles fazem isso, só que eles criticam a Bíblia, eles não creem na Bíblia, dizem que a Bíblia tem erros, tem contradições, né? Então isso é só uma maneira talvez de atrair as pessoas, mas a igreja não tem nada a ver com o espiritismo, a palavra de Deus é contra essa prática, né? E o movimento do espiritismo contemporâneo, podemos citar o kardecismo, surgiu na Europa nos últimos séculos. O chamado espiritismo baixo, né, que usa, né, aquelas crenças afros, né, de aquele misticismo, né, que é da África, veio de muitos séculos, mas nada disso veio de Jerusalém, conforme as profecias de Isaías capítulo 2, cumprido em Atos capítulo 2. Enfim, nenhuma dessas entidades se encaixa no plano de Deus, porque a igreja bíblica não foi edificada por nenhum homem, nenhum idealista, mas pelo próprio Jesus. Aproximadamente no ano 30 depois de Cristo, quando da sua morte e ressurreição, ele estabeleceu a sua igreja. Mas ele já havia prometido, lembra? Mateus capítulo 16, versículo 18, nós temos aqui, né, a promessa de Jesus: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas da morte e do Hades não poderão vencê-la. Então, embora Jesus usou o nome de Pedro como um trocadilho, porque Pedro quer dizer pedra, mas quando ele fala pedra, ele se refere a Petra, a rocha, né? Então, Cristo é a pedra, não é Pedro, né? Jesus é a pedra, né? E ele promete que sobre a pedra que Pedro tinha confessado, lembra, anteriormente, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, Jesus está dizendo: sobre essa pedra da sua confissão, eu vou estabelecer a minha igreja. Então, Jesus promete estabelecer a sua igreja. E em Atos 2 nós temos o cumprimento. Também temos Atos capítulo 20, versículo 28, onde o apóstolo Paulo, né, ele chama os presbíteros lá de Éfeso, né, e ele vai dizer: olha, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, falando para os pastores, os presbíteros, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue, né? Então a igreja foi comprada por Deus através do sangue de Jesus, né? Essa é a grande verdade. Então a igreja é muito maior do que qualquer sistema que o homem possa e queira, né, inventar. Vamos estudar agora então sobre o significado da palavra igreja. Então, se a igreja de Jesus não é nada disso que acabamos de ver, então o que é a igreja, né? Então, não é o prédio, nós já vimos disso, né? São pessoas, né? São pessoas. Então, o cristão deve entender isso, né? Isso não é uma igreja, um prédio, são pessoas reunidas em nome de Jesus, né? Então, nós chegamos à conclusão que a maioria das pessoas, isso é uma verdade, não conhece a igreja porque não entende qual é a sua verdadeira natureza. E, claro, consequentemente, acaba não apreciando a sua importância no plano de Deus. As pessoas acabam não dando tanta importância à igreja. A divisão, infelizmente, às vezes contribui para isso, né? Nem a sua função
mas a Bíblia explica claramente o significado da igreja. Bem, a palavra igreja vem da expressão grega antiga eclesia, né? Que significa chamados, né? Esse era o termo usado na época, né, na língua grega, para convocar uma assembleia, uma reunião, né? Então chamava as pessoas para fora das suas casas, para vir para uma reunião. Esse era o termo de igreja, pessoas reunidas, né? Por isso sabemos que a igreja é um corpo de pessoas, exatamente, as quais foram chamadas do mundo para entrarem no reino do Filho amado de Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, né, que vai dizer: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Então a igreja é isso, né? A igreja é o transporte, ela nos tira do mundo e nos coloca, né, no reino de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13. A igreja também é a propriedade espiritual de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo, né? Então a igreja também é o corpo de Cristo, constituída por quem? Por aqueles que obedeceram a Cristo. A obediência nos faz parte da igreja. Quando nós obedecemos ao ensinamento de Cristo para nos entregarmos a Ele, nós passamos a pertencer à igreja. A obediência é fundamental. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9, né? Nós temos aqui Hebreus. Embora sendo filho, o próprio Cristo, olha, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte eterna de salvação para quem? Para todos que lhe obedecem. Então, na igreja, nós somos chamados para obedecer à doutrina de Cristo. E assim, através dessa obediência, nós somos salvos por ele. Mas vamos prestar atenção aqui no detalhe. Qual é a obediência específica que eu tenho que fazer para ser salvo por Jesus? Aí nós chegamos a essa passagem de Marcos 16, quando o próprio Cristo deu as condições para obedecer e ser salvo. Então eu tenho que obedecer a esse mandamento aqui, ó. Crer e ser batizado. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Claro, quem não crê, ele não precisava dizer quem não crê e não for batizado, porque quem não crê jamais vai ser batizado. Então quem não crê já tem a sua sentença. Mas quanto a nós temos que crer e sermos batizados para sermos salvos, né? Então, assim somos acrescentados à sua igreja. Em outras palavras, a igreja é constituída por seguidores de Cristo, os quais obedecem aos seus mandamentos e retribuem com fidelidade a sua graça e o seu tremendo amor para com eles. Então, só reforçando mais uma vez, né? Igreja não é lugar. Igrejas são pessoas. Mas que pessoas? Pessoas convertidas a Cristo. Pessoas que entregaram sua vida a Jesus. A palavra igreja aparece na Bíblia em dois sentidos. É muito importante você entender isso, para quando você estiver lendo a Bíblia, você entender o que a Bíblia fala sobre a igreja. Existem dois sentidos da palavra igreja na Bíblia. O primeiro sentido é o sentido universal. Né? Universal, ou seja, uma igreja para todos os séculos e todos os povos. Foi o que Cristo quis explicar quando ele disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do Hades, as portas da morte. Mateus 16, 18. Jesus está falando aqui da igreja no sentido universal. Ele inicia a sua igreja. Então, em todo o planeta, a sua igreja seria propagada, estaria presente, né? E ainda há muitas outras passagens nas quais a palavra igreja é usada com o mesmo sentido, né? Conforme a promessa de Jesus, em Mateus 16, 18, a sua igreja continuaria, né, entre todas as terras e raças através dos séculos. O majestoso reino eterno de Jesus, então estabelecido uma vez por todas, se ela existe hoje, da maneira exata que foi iniciada e seguindo a mesma doutrina e amor padrão por Jesus concedidos, claro, essa vai ser a mesma e única igreja que ele
prometeu edificar. Então, muitas vezes a Bíblia vai falar da igreja em um só sentido. Por exemplo, Cristo é o cabeça da igreja. Mas qual igreja? A igreja universal, no sentido de toda a igreja, Cristo tem que ser o cabeça. Se Cristo não for o cabeça, essa não é a igreja de Cristo. Se tem um homem que está à frente da igreja, é ele que lidera, é ele que toma decisões, tudo passa por ele, ele é o cabeça. Essa não é a igreja de Jesus. Porque na igreja de Jesus, Jesus é o cabeça. Segundo ponto, agora é o segundo sentido da palavra igreja. A igreja também é usada no sentido local. Ou seja, numa determinada região, numa determinada cidade. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, ele disse sobre as várias congregações que havia. As igrejas de Cristo vos saúdam. Paulo disse isso em Romanos 16, versículo 16. Claro que Paulo não estava falando sobre diversas denominações, nem existia na época, mas sobre o número de congregações locais da igreja do Senhor. Para entender isso mais claramente, verifique que as escrituras falam da igreja, mas em vários lugares. Por exemplo, a igreja em Corinto, a igreja em Éfeso, em Filipos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2 fala a igreja de Deus. Efésios capítulo 1 cita a igreja em Éfeso. Filipenses capítulo 1, versículo 1, bispos e diáconos da igreja em Filipos. Então, é muito mencionada a igreja no sentido local, numa cidade, numa determinada região. Então, nós vimos que existem dois sentidos da palavra igreja. Universal, falando da igreja no termo geral, mas também existia a igreja no sentido local. Da mesma forma, hoje, temos que ter a igreja da mesma maneira. Ela é universal no sentido de todos os povos, mas também ela tem que estar presente num determinado lugar, seguindo o mesmo modelo, o mesmo ensinamento dos apóstolos. Claro, tudo isso é um ponto de confusão, às vezes, para muitas pessoas. Elas pensam em igreja, foram condicionadas a pensar na igreja apenas como uma ou mais denominações. Essa é a igreja que a gente vê quando a gente anda na rua, mas preste atenção, esse sentido da palavra não se encontra na Bíblia. Não existe um só versículo que a Bíblia se refira à igreja no sentido de divisão. Muito pelo contrário, quando a Bíblia fala da igreja no sentido de divisão, é condenando, como aquela passagem que nós vimos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, é condenando. Mas a igreja não pode ser uma divisão, uma facção, ela tem que ser um corpo único, baseado na doutrina dos apóstolos. Bem, nos casos já mencionados, temos congregações da igreja original separadas geograficamente nas várias cidades. Então, na época bíblica, havia igreja em Roma, em Corinto, em Filipos, em Éfeso, em Antioquia, em Jerusalém. Mas, veja, todas unidas em um só corpo. Não havia facção, não eram denominações, não, era a mesma igreja da igreja no sentido universal. A unidade e a organização da igreja são fáceis de entender e aplicar se nós usarmos apenas definições encontradas na Bíblia, em vez de inventarmos as próprias definições ou nos amoldarmos, nos conformarmos com esse sistema de igrejas, de divisões, que não é o sistema que a gente encontra na Bíblia. As igrejas eram membros de um único corpo. Você podia ir para a igreja em Éfeso, em Antioquia, em Jerusalém, e era a mesma igreja. Infelizmente, anos à frente, a igreja se dividiu. Mas hoje nós podemos voltar a ser a mesma igreja, é só aplicar a mesma doutrina dos apóstolos. Nós vamos para a próxima videoaula, a terceira e última videoaula, onde vamos estudar exatamente o que é a igreja. O que é a igreja bíblica? Já que nós descrevemos tantas coisas que não se aplicam à igreja, o que vem a ser a igreja? Então vamos estudar isso na nossa próxima videoaula.